Eu era adolescente, estava pregando na cidade de Ourinhos, e num grupo de adolescentes que fazia ar livre, pregava, fazia escola bíblica de férias nas igrejas, e tinha uma igreja muito pequenininha que estava morrendo, e a gente descobriu aquela igreja e fomos para lá ajudar. Passamos uma semana naquela cidade, e naquela cidade nós começamos a pregar na rua, num ar livre, e uma família ouviu a mensagem e nos convidou se podíamos pregar na casa deles, podíamos fazer uma reunião de oração na casa deles. E eu me lembro que eu fui naquela casa, e quando cheguei naquela casa, começamos o nosso culto, começamos a orar. De repente chegou um senhor já de idade, e eu percebi que houve uma movimentação muito estranha naquela casa. Era o pai, daquelas moças que estavam lá, marido da esposa que tinha nos convidado para ir àquela casa. E o homem estava bêbado, mas estava bêbado. Tão bêbado que eles não queriam que ele entrasse na sala. Entrou pela porta da cozinha, já foi um correndo lá, pegou o pai, uma menina pegou o pai, levou para o quarto, trancou o pai no quarto, para ele não sair do quarto, para não passarem vergonha. E eu nem entendi direito, só vi o senhorzinho entrando lá e trancaram a porta, falei, sei lá o que aconteceu. E estou lá pregando e falando e etc. Houve tanta coisa bonita naquela casa. E no dia seguinte, aquele senhor levantou e disse para a mulher e para as filhas, na hora do café: eu ouvi tudo que aquele moço falou. Eu estava lá no quarto, mas eu ouvi tudo. E eu recebi Jesus como Senhor da minha vida. E o interessante é que todo mundo olhou para o outro e falou: ixi, já vi esse filme. Já viu o bêbado quando fala que vai parar de beber, né? Todo mundo diz: ih, já viu o filme, né? E aí ele foi trabalhar, e todo mundo disse assim: não dou hoje, você vai chegar de noite bêbado de novo. E o homem chegou inteiro. Ainda falou para a mulher: vamos para a igreja hoje, que tinha culto. Todo mundo olhou. E foi a semana inteira assim. Passaram-se muitos anos, eu nunca mais vi aquele homem. Esse senhor chamava-se, já faleceu, Mário Moraes. Um belo dia, chega lá em São Paulo, na igreja que eu estou pregando, que eu estou ministrando, que eu fui pastor naquela igreja. Chega uma família, aquela família inteirinha de Ourinhos. E eles me procuram e dizem assim: nós queremos ser membros agora dessa igreja, porque nós mudamos para São Paulo. E aí, seu Mário, como é que está? Desde aquele dia que Jesus entrou na minha casa, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca. E aí ele se converteu, a mulher se converteu, as filhas se converteram, as netas se converteram. Hoje até os bisnetos deles são convertidos, porque o Senhor fez uma obra. Quando a gente leva Jesus para casa, coisas tremendas da graça de Deus acontecem. Não é sempre do mesmo jeito. Eu já encontrei pessoas que tiveram outros tipos de lutas, com a mesma questão do alcoolismo, aí a libertação foi diferente. Mas o que eu quero dizer é que quando Jesus entra, alguma coisa acontece, porque Ele é o libertador. Ele é o libertador. Tem gente que eu conheço, que é membro da nossa igreja, que era possuído por Satanás, mas quando Jesus entrou na casa, houve libertação, manifestaram-se demônios. Mas hoje não tem mais nada disso, porque o Senhor entrou naquela casa. Porque Jesus é o libertador. Jesus não é só o libertador, Ele, com a sua presença, Ele é consolação para a nossa vida. Eu me lembro que um dia estava aqui no culto, terminou o culto, tinha uma jovem, essa jovem estava chorando, ninguém conseguia conter aquela mulher. E aí a gente começou a falar da graça de Deus, era a única coisa que a gente podia fazer. E Jesus entrou na casa daquela mulher e transformou a vida dela, porque Ele é o Consolador. A gente chega na presença de Deus quebrado, mas o Senhor transforma os caquinhos da gente em obra de arte. Mas a gente tem que descer da árvore
E não apenas se conformar com Jesus passando pela nossa vida, mas a gente tem que ter um relacionamento com Ele. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer tanta coisa, mas é necessário que a gente viva com Ele, aprenda dEle, tenha comunhão com Ele. E uma das coisas mais maravilhosas é que quando a gente se relaciona intimamente com Jesus, profundamente com Jesus, a gente começa a entender a grandeza do amor dEle. E o amor do Senhor se torna a nossa motivação. O amor do Senhor se torna força para perdoar. O amor do Senhor faz diferença.